Bom dia, esse menino. Bom dia, dona moça. Hoje nós estamos aqui para continuar o nosso estudo sobre as células e hoje a gente vai falar do citoplasma e suas organelas. Mas será que sempre foi assim? Será que a gente sempre conheceu a existência dessas organelas? O fato é que as primeiras observações das células eucarióticas, nos primeiros momentos que a gente descobriu a célula e que a gente desenvolveu o microscópio, a gente achava que a célula era só preenchida por um fluido viscoso que era contido pela membrana plasmática. Mas com o avanço aí da citologia, com o avanço do conhecimento sobre o microscópio, a gente descobriu que essa célula era cheia de compartimentos, que são o núcleo e as organelas. Alguns desses compartimentos das células eucarióticas, eles foram caracterizados como verdadeiras fábricas que produzem produtos específicos, como, por exemplo, uma organela chamada retículo endoplasmático rugoso, e ele é um produtor de proteínas. Outras organelas, elas são usinas de força que utilizam energia existente sobre uma forma e convertem essa energia em uma forma mais útil, como é o exemplo das mitocôndrias e dos cloroplastos. Essas organelas, elas estão todas mergulhadas no citosol, que é o fluido que preenche o citoplasma. Então, aqui está a representação de uma célula eucariótica, onde a gente pode observar aqui o núcleo com todos aqueles compartimentos que são as organelas, cada uma com sua função. E esse fluido aqui, entre a membrana plasmática e o núcleo, a gente tem essa estrutura aqui que a gente chama de citoplasma. E esse citoplasma é preenchido pelo citosol. Esse citosol ele é composto principalmente de água, proteínas, sais minerais e açúcares. Claro que existem outros compostos, mas os principais são esses aqui. E é nesse citosol aqui que ocorre a maioria das reações químicas vitais para nós, para a nossa sobrevivência. Inclusive a fabricação de moléculas que compõem essas estruturas celulares aqui, que compõem as membranas, que compõem as membranas das próprias organelas e assim vai. Agora, nesse citosol aqui é onde ocorre a reserva de substâncias, é onde está armazenada muitas substâncias que a gente precisa. Como, por exemplo, a gente vê aqui a ilustração, a representação de um adipócito, que é uma célula de gordura, e toda essa parte amarela aqui, ó, é gordura, é armazenamento de gordura. E esse citosol ele está em contínuo movimento, e esse movimento ele é promovido pelo citoesqueleto. De acordo com o citoesqueleto ele se move, o citosol ele forma como uma corrente ali, um fluxo dentro da célula. Esse fluxo então do citosol a gente chama de ciclose. E essa ciclose em algumas células ela faz como se fosse verdadeiras correntes circulatórias internas dentro das células. Aquelas células que elas são mais ativas, elas têm então essa corrente aí também mais ativa dentro da célula. Agora, a ciclose ela vai ser influenciada pela temperatura e pela quantidade de oxigênio que tem na célula. Se eu tiver uma elevação de temperatura, se eu tenho uma temperatura mais alta, essa ciclose ela vai ser mais rápida. Se eu tenho uma temperatura mais baixa, a ciclose também vai ser mais lenta. E se eu tenho falta de oxigênio, também a ciclose pode ser mais lenta. Então, a ciclose é esse fluxo aí no citosol que, como eu falei, é promovido pelo citoesqueleto. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente imagina que aquelas organelas das células, elas estão soltas ali no citosol, estão soltas no citoplasma, estão nadando ali no citoplasma. Mas, na verdade, elas são apoiadas e elas são estruturadas pelo citoesqueleto, que a gente vai ver agora. Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver esses filamentos proteicos que são o citoesqueleto. A gente vê aqui ó, essa parte mais rosa, vermelha, não sei, das células aqui. A gente vê algumas células aqui, aqui é o núcleo, essa parte aqui é o núcleo. E esses filamentos aqui esbranquiçados, amarelados, são o citoesqueleto. Esse citoesqueleto, então, é essa complexa rede de filamentos proteicos, como a gente vê também nessa outra imagem aqui, ó,
vários filamentos aí nas células. Esse roxinho aqui, ou azul, não sei que cor é essa, são os núcleos, e essas aqui são células de pulmão. Então, esse citoesqueleto promove a sustentação mecânica dessas células, vão fazer os movimentos internos dentro da célula, vão promover a ciclose e também outros movimentos que a gente vai ver, e outras funções ainda que o citoesqueleto ele pode promover. O citoesqueleto ele é composto de 3 estruturas básicas, que são os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários. São esses 3 básicos aqui. Aí, se a gente olhar nessa outra figura aqui, ó, a gente vai ver os microtúbulos aqui, os filamentos intermediários e os microfilamentos, também chamados de microfilamentos de actina. Esses 3 tipos aqui, então, em conjunto, formam o citoesqueleto da célula. Mas não se preocupe que a gente vai ver cada um deles aqui em separado. Primeiro vamos ver os microtúbulos. Então, os microtúbulos, eles são formados de subunidades proteicas, que a gente chama de tubulina. Cada uma dessas moléculas aqui, ó, que a gente está vendo nesse microtúbulo, isso aqui em conjunto é um microtúbulo, é proteína chamada de tubulina. Essa tubulina se arranja aqui de uma forma espiral e ela vai então modelar e sustentar a célula e vai também servir de caminhos para organelas e vesículas, que estão equipadas com outras proteínas que a gente chama de proteínas motoras. Então, aqui nessa imagem, a gente vê a representação de um microtúbulo aqui em verde e uma vesícula aí sendo transportada, se movimentando através desse caminho de microtúbulo. E para que essa movimentação ocorra, é preciso gasto de ATP e é preciso também que essa vesícula ela esteja equipada com essa proteína motora. Nesse caso aqui, a proteína motora é a cinesina. Se eu olhar também nessa outra imagem aqui, ó, essa aqui é uma fotomicrografia de um axônio, onde a gente pode ver aqui o microtúbulo aqui e vesículas contendo neurotransmissores aqui se movendo para a ponta do axônio. E essas vesículas aqui, elas estão então dotadas, elas estão equipadas com aquelas proteínas motoras que logicamente não dá para a gente ver aqui nessa fotomicrografia. Mas os microtúbulos, eles também compõem os flagelos e cílios dos eucariontes. Então, nesse caso, os flagelos e os cílios vão ser formados de microtúbulos especializados. E aí a gente vê aqui, ó, que tanto os cílios como os flagelos, eles vão ter uma estrutura interna idêntica, que é formado por 2 microtúbulos centrais e dupletes ou pares de microtúbulos aqui ao redor. Se eu fizer um corte em um flagelo ou em um cílio, eu vou ver que todos eles têm essa mesma estrutura interna aqui. E os cílios e os flagelos, eles diferem principalmente no comprimento. Eles estão associados à movimentação celular, como por exemplo, os flagelos do espermatozoide humano, que está ali relacionado com a movimentação dessas células, só que os cílios, eles também têm um papel muito importante no transporte de substâncias, por exemplo, no nosso trato respiratório. Aqui a gente tem uma fotomicrografia do brônquio humano e a gente vê aqui os cílios que eles estão ali no nosso trato respiratório. Então, esses cílios, eles fazem movimentos rítmicos e eles expulsam o muco do trato respiratório juntamente com a sujeira e as bactérias que porventura estejam ali. E de onde que esses microtúbulos vêm, né? De onde que eles nascem? Eles nascem ou eles crescem de uma região que a gente chama de centrossomo. Então, aqui nessa representação, a gente está vendo o núcleo celular e o centrossomo, e a partir desse centrossomo, os microtúbulos aqui representados em azul, eles estão crescendo ali. Então, esse centrossomo, ele geralmente está próximo ao núcleo, é de onde crescem os microtúbulos, e esses centrossomos, na maioria das células eucarióticas, estão dotados de centríolos.
Aqui os centríolos a gente vê aqui mais de perto. Esses centríolos, então, eles são formados de 9 conjuntos triplos de microtúbulos e eles são arranjados, esses conjuntos triplos, eles são arranjados em um anel, como a gente pode ver aqui. Como eu falei, a maioria dos eucariontes, eles vão ter esses centríolos. Algumas plantas e a maioria dos fungos não tem esses centríolos. Algumas células animais mais especializadas também não têm os centríolos. E aquelas células que possuem os centríolos, esses centríolos eles vão ser capazes de se autoduplicar. E eles vão ser cruciais na divisão celular. Então, as células que elas não têm os centríolos, elas vão ter que dar outro jeito para realizar a divisão celular. Mas nas células que têm os centríolos, esses centríolos eles são responsáveis por puxar os cromossomos, indo cada conjunto de cromossomos para uma célula filha. Aqui a gente vê nessa imagem os centríolos representados aqui por esses filetes verdes, e os cromossomos, esse azul aqui mais clarinho. Então, esses centríolos eles são responsáveis por puxar os cromossomos para cada polo da célula, onde vai ser formada as futuras células filhas. Um outro componente do citoesqueleto são os microfilamentos. A gente também chama de microfilamentos de actina ou simplesmente de filamentos de actina. Eles são fibras mais delgadas do que os microtúbulos e eles são compostos de actina, de uma proteína chamada actina. Por isso, logicamente, a gente chama microfilamentos de actina. E eles são responsáveis principalmente pela manutenção da forma da célula, pela manutenção daquela fórmula específica que cada célula tem. Por exemplo, as células do nosso intestino, elas têm essa forma aqui. E elas têm essa microvilosidade, que é como se fosse uma franja ali, uma franjinha ali, né? Essas microvilosidades, elas são responsáveis por aumentar a superfície dessa célula para que ela consiga absorver moléculas mais fácil. Porque, logicamente, as células do nosso intestino são responsáveis pela essa absorção do alimento que nós ingerimos, das moléculas presentes nos alimentos que nós ingerimos. E essas células, então, do intestino, elas têm essas microvilosidades, que é essa franjinha aí, e essa forma dessa franja é mantida pelos microfilamentos de actina. E se a gente olhar aqui mais de perto, a gente vai ver, então, que eles são sustentados pelos filamentos de actina ou microfilamentos de actina, representado em roxo aqui, e eles são ligados por essas proteínas, que são proteínas de ligação. E aqui, no final, dando sustentação a tudo isso, a gente tem os filamentos intermediários. Então, vejam bem, a forma é fornecida pelos microfilamentos ou filamentos de actina, mas tem os filamentos intermediários que ajudam aqui. Então, o que são esses filamentos intermediários? É mais um dos componentes do citoesqueleto. E ele é composto por proteínas fibrosas, como a gente vê aqui nessa representação dessa imagem. E, como a gente falou, eles ajudam a manutenção da forma das microvilosidades. Mas existem mais de 50 tipos de proteínas que compõem esses filamentos intermediários e que eles têm funções muito específicas dependendo da célula. Mas, de uma maneira geral, a gente pode dizer que eles são responsáveis por estabilizar a estrutura da célula e resistir à tensão. Em algumas células, eles vão auxiliar na estabilização e manutenção da rigidez dos tecidos. Por exemplo, nas células da pele, que são células da superfície corporal. Eles auxiliam ali naqueles pontos de adesão que a gente chama de desmossomos, representados aqui, ó. Então, aqui a gente está vendo um filamento intermediário, representado aqui em azul, e ele auxilia a manter, então, a rigidez, a manter a estabilidade desses pontos de adesão entre as células que a gente chama de desmossomos. E agora, para finalizar, como sempre, vamos ver um exercício. É uma questão lá do Enem 2019, praticamente saído do forno essa questão aqui, foi o Enem aplicado para pessoas privadas de liberdade. A ação de uma nova droga antitumoral sobre o citoesqueleto foi investigada.
O pesquisador comparou o efeito da droga na velocidade de deslocamento celular e na integridade de filamentos do córtex celular e de flagelos, conforme apresentado na figura. Então vamos analisar a figura aqui. A gente vê aqui então dois gráficos e a representação das células. Nesse gráfico aqui a gente vê a velocidade de deslocamento pelo tempo e aqui o ponto onde foi aplicada a droga. Nesse gráfico aqui, a gente viu que a velocidade de deslocamento da célula caiu, né? Caiu drasticamente depois que a adição da droga foi feita. Nesse caso aqui, é a mesma coisa, velocidade de deslocamento sobre o tempo. E a gente vê aqui o local onde a droga, o tempo, né? O momento em que a droga ela foi administrada. E a gente viu que não houve, então, velocidade no deslocamento quando essa droga aqui foi administrada. Só que se a gente analisar as imagens aqui, a gente vai ver que quando a droga ela foi administrada, a célula ela teve a sua superfície toda diferente aqui, ela teve uma modificação na superfície da célula, ou seja, ela teve uma modificação na sua forma. E aqui também a gente também observa a mesma coisa, que quando a droga ela foi administrada, a gente viu que teve aí uma alteração na superfície celular também, teve uma alteração na forma aqui da célula. Aí vamos ver então o que ele pergunta. Ele diz: o pesquisador concluiu que a droga age sobre os. Ele quer saber em que do citoesqueleto que a droga vai agir. Eu vou começar pela letra E, só porque eu quero começar pela letra E. Então, aqui ele diz que a droga age sobre os filamentos de actina e os filamentos intermediários. Os filamentos de actina, provavelmente sim, porque a gente está vendo que está havendo uma alteração na forma da célula aqui, né? Está havendo uma alteração na forma da célula, então provavelmente a droga age sobre os filamentos de actina. Mas será que ela age sobre os filamentos intermediários? Porque os filamentos intermediários, eles são responsáveis principalmente por manter a estrutura, fazer com que a célula ela consiga resistir a tensões. Então, vamos deixar essa daqui por enquanto, mas eu desconfio que não seja essa. A letra D, filamentos de actina e microtúbulos, a gente já viu que filamentos de actina pode ser, né? Mas microtúbulos, será? Porque olha só, se a gente observar aqui, a gente viu que não houve alterações no flagelo dessas células. E os flagelos são compostos de microtúbulos. Então, a droga não está agindo sobre os microtúbulos. Está agindo sobre os filamentos intermediários apenas? Será que só os filamentos intermediários são responsáveis aí pela forma das células, que a gente está vendo aqui, que age principalmente na forma da célula? Então, eu acredito que não, né? Filamentos intermediários apenas, também não. Filamentos de actina apenas, opa, essa daqui pode ser, porque a gente viu que os filamentos de actina são responsáveis pela manutenção da forma da célula. Inclusive, a gente viu aquele exemplo lá das células das microvilosidades do intestino, né, que tem a sua forma mantida, aquelas franjinhas ali que são as microvilosidades, mantidas principalmente pela ação desses filamentos ou microfilamentos de actina. Então, pode ser essa letra B, mas vamos ver a letra A, então. Letra A, microtúbulos apenas? Também não, né, gente? Microtúbulos, a gente está vendo aqui que não teve ação sobre esse flagelo, e o flagelo ele é composto de microtúbulos, então não pode ser. Então, ficamos com a letra B, que eu acredito que é a mais correta, a letra B de bola. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Mas se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, coloque aqui nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Valeu!